Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna. Vim apresentar o nosso trabalho junto com o Bruno e o Rodrigo, né? Eu vou falar um pouco sobre o objetivo desse trabalho, que é resolver um problema real, porque hoje em dia encontrar uma lacuna de pesquisa relevante é um processo muito trabalhoso, né? Um processo manual e cada vez mais difícil, e ainda mais com o volume de publicações que a gente tem hoje em dia. Ferramentas que usam um único prompt de LLM para isso, elas geram sugestões muito genéricas, sem verificar se realmente aquilo tem uma base no texto original. Por causa disso, né, o objetivo central desse nosso trabalho é propor um sistema multiagente que detecta e prioriza as lacunas de pesquisa de forma confiável e rastreável. Ele não substitui o pesquisador de maneira alguma, ele funciona mais como um assistente mesmo, como um suporte ali. Ele mapeia a literatura, ele identifica oportunidades com base em evidências reais extraídas dos artigos, avalia se são viáveis ou são viáveis de atacar, né? E entrega um relatório priorizado, sempre com a citação que sustenta cada sugestão, e quando há evidência suficiente, o sistema, quando não há, né, evidência suficiente, o sistema ele se abstém em vez de arriscar algo sem fundamento, o que é muito legal, porque não é o que a gente vê hoje em dia nessas IAs que são generativas. Enfim, agora eu vou chamar o Bruno para falar mais um pouquinho. Obrigado, Bruna. Sigo aqui a fala. Passando um pouco mais sobre a parte técnica. A aplicação ficou dividida em duas partes, um front e um back, é bem natural em aplicações web. A nossa parte do front, a gente tem uma aplicação web rodando com o React. A gente optou por uma roupagem visual mais clean, com o Chakra UI. E na parte do back, a gente tem uma aplicação Django rodando, que é o nosso controle ali, que por onde vai ter comunicação com as LLMs e tudo mais. A ideia da interface foi fazer uma interface que seja prática para uso. Então, a gente tem esse controle principal de rodar o fluxo inteiro de modo autônomo, mas também a gente tem a pipeline na esquerda para rodar cada parte individualmente. A gente separou a ideia de projeto dentro dessa aplicação para que a gente conseguisse centralizar as coisas. E existe também a possibilidade de configurar isso para rodar localmente em um modelo que você tem local ou usar serviços de API. Então, a gente tentou deixar bem genérico para que atendesse a maioria dos usuários. Existe um sistema também que foi feito para proteção, que é o sistema de login e logout, e cada um tem uma seção ali específica, e a ideia aqui, como a Bruno falou, é realmente fechar essa lacuna, ajudar nesse processo de desenvolvimento da pesquisa. Eu também vou chamar agora o Rodrigo para ele continuar um pouco mais falando da ideia dos agentes e como é que a gente estruturou essa parte. Beleza, obrigado Bruno e Bruna. Bom, continuando aqui um pouco, tá bom? A gente tem basicamente aqui seis, na verdade, desculpa, seis agentes específicos, já que vão estar trabalhando nessa estrutura aqui. Apesar deles seguirem uma pipeline um pouco tanto quanto linear, né? Até porque a natureza do problema, tanto colinear, que você está fazendo processo de revisão sistemática e como um todo, você tem um encadeamento de ideias, de filtragem de artigos, etc. Aqui a gente acaba caindo numa situação um pouco parecida. Então, o primeiro deles é um Query Planner, que é justamente aquele cara que vai montar uma query, né? Se você, pesquisador, já tiver um string de busca, alguma outra estrutura que case com essa situação, já ajuda bastante. Se não, você pode passar inicialmente a ideia, tá, do que você está querendo ali pesquisar, e com a estrutura de agente que aqui ele vai fazer todo o levantamento como um todo, certo? O pesquisador, então, o cara provavelmente vai ativar algumas tools, algumas tools que nós temos aqui, acessar algumas bases de dados, procurar os artigos, filtrar também de acordo com o resumo ou não, se o por acaso o usuário quiser também, certo? Em sequência, um cara que vai escrever, então ele vai sintetizar algumas ideias, também vai dando uma lida ali na estrutura do paper para poder escrever posteriormente os possíveis ataques que a gente pode estar fazendo nas gaps encontradas, tá? Um revisor, um cara que vai estar revisando aquele trabalho ali propriamente dito, dando feedbacks para esses outros agentes propriamente dito. Um cara, um orquestrador, né? Que vai também estar coordenando esses agentes, identificando quanto é que é o momento de um estar atuando e o outro não. E também até um prioritizer, que ele entra nesse contexto aí como um cara mais específico para entender a ordem daqueles gaps, se é necessário faltar em algum momento, se tem a questão de interação com o humano ali também, enfim. Beleza? Então, o Bruno já deu uma breve resumo aqui de como está estruturada a pipeline, mas eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Eu rodei aqui em específico um agente voltado para ITS, apresentado por reforço e multi-agentes, tá? Para fazer uma pesquisa dessa estrutura.
Antes de tudo, eu estou aqui logado com o usuário, a ideia é que cada pessoa faça crie uma conta, um login e senha e entre no sistema propriamente dito. A ideia também é que você selecione um projeto, né? Tem um projeto aqui já ativo que eu criei anteriormente, um projeto focado em TS. E aí, com esse projeto ativo, etc., você consegue passar uma query específica, ou você pode atuar em cada um desses itens aqui de forma discreta, se você quiser focar em um deles especificamente. Tá? Você já tem uma base de dados levantada por Ventura ou algo do tipo, você pode tentar também atacar eles propriamente dito. Separei aqui, como eu falei, né, a gente já tem algumas runs que eu testei anteriormente, porque é um processo longo, é um processo demorado, e ele traz um relatório, né, eu posso ver também aqui diretamente os gaps e o report propriamente dito, tá? Primeiro aqui que eu tenho já são os gaps. Então, por exemplo, ele consegue já filtrar com uma combinação rara de alguns componentes que existem na literatura, alguns tópicos não explorados, tópicos também de trabalhos futuros. Muito provavelmente aqui, por exemplo, nesse caso de trabalhos futuros, o que é que ele fez? Ele olhou a parte de conclusão, né, da discussão do paper em específico, que a maioria dos autores é de praxe na comunidade acadêmica, a gente deixar esses itens listados ali. E ele ataca esses pontos. Beleza? E também traz aqui uma breve explicação de como está estruturado tudo isso ali dentro. Já no report, ele vai conseguir pegar algumas estruturas agora também de confidência, métrica, enfim, a gente está entrando nesse ponto mais matemático, justamente por causa da questão de tempo aqui, mas ele já justifica, desculpa, como a gente consegue implementar alguns frameworks listados nos papers também, o quão é fazível, né, essa estrutura para atacar esse gap específico, a confiabilidade também, para ver se você consegue atacar esses caras, e de novo, para cada um deles, né? Então, aqui o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, que foram listados como gaps anteriormente. Beleza? Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, a gente vai estar deixando os contatos estrangeiros também no artigo, enfim, e é só falar com a gente, beleza? Um abraço.